Hi, good morning. Olá, meus queridos alunos, meus queridos estudantes. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Aqui é a Prolissandra que vos fala e estamos aqui para mais um desafio, para mais uma aula online, uma aula em inglês que, diante dessa pandemia, tem sido algo bem complicado, né? As famílias sofrem, os professores sofrem, a gestão sofre. Então, assim, estamos em um contexto bastante conturbador diante desta pandemia. Mas os estudos não podem parar, o aprendizado não pode parar, é isso? Então, vamos lá para mais uma aula de hoje. Hoje vamos falar sobre multi-word verbs. Multi-word verbs. O que é que significa isso? Significa tempos e modos verbais. É isso aí. Então, isso é muito complicado. Não, não é complicado, né? Vamos rever um pouquinho sobre o que falamos em inglês, que tem sempre a ver com o português, né? O verbo, preposição e a conjunção. Então, é exatamente isso. Nós vamos pegar o verbo com a conjunção e com uma preposição. Em inglês acontece diferente. Em inglês, quando colocamos o verbo, ele é uma pronúncia. Mas se você acrescenta uma preposição, a frase muda completamente. Vamos ver? Aqui eu coloquei um exemplo. O verbo looking significa olhar. O verbo looking, olhar. Se eu coloco uma preposição na frente do looking, por exemplo, a preposição for, looking for significa totalmente diferente, que é procurar. Então, looking, procurar. Looking, desculpa, olhar. E looking for significa procurar. Então, há uma mudança quando acrescentamos uma preposição ou quando acrescentamos um adjetivo. Outros tipos de frase aí que eu coloquei aqui, que são o verbo turn. Ele significa tornar-se ou virar-se. Turn. Tornar-se ou virar-se, desculpa. Temos aí dom. Dom significa baixo. E quando nós unimos os dois, turn, down, significa totalmente diferente, que é abaixar-se. Estão vendo aí? Então, os modos verbais é exatamente isso. Em português, se você acrescentar o verbo, acrescenta a preposição ou acrescenta um advérbio, a frase não muda muito, né? Você vai acrescentar o verbo e também o advérbio, não vai mudar a frase vai continuar a mesma. Mas já no inglês é totalmente diferente. Quando você diz down, significa tornar-se, ou desculpa, baixo. Quando você diz turn, significa tornar-se. E quando você diz turn down, significa abaixar-se. Viu como muda completamente aí? Outros exemplos aqui que a Pro colocou para vocês. Quando eu digo o verbo run. Run, o que é run em inglês? Qual é o verbo run? Significa correr. E quando eu digo into significa adentro. Into, adentro. E se eu uno run, que é correr, com into, dentro, into significa correr para dentro. Então, a frase muda totalmente o sentido da frase. Mais um último verbo aqui que a Pro vai falar para vocês é sobre o verbo move. Move significa mover-se. On, quando eu digo on, eu coloco a preposição on, significa sobre.
E se eu digo move on, eu estou dizendo que é siga. Olha só como mudou totalmente a forma, né? Só porque acrescentou uma preposição sobre. Então, o verbo move significa mover-se. O on significa a preposição sobre. Mover-se sobre significa siga. Olha só a diferença. Entenderam aí a diferença? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre modais verbos. Eu vou colocar um videozinho aqui de um grande amigo meu que ele vai explicar detalhadamente toda essa história para vocês, tá ok? Então, até a nossa próxima aula.